Bom, sinusites, elas são a inflamação da mucosa do nariz e seios paranasais. E na maioria das vezes é de causa infecciosa, tá? Mas não necessariamente são de causas infecciosas. Apertei aqui errado. Elas podem ser agudas, né? Tem aquela classificação de subaguda, mas o que a gente usa mais atualmente separa elas em aguda ou crônica. Então, mais ou menos 3 meses, né? Se você tiver um quadro com menos de 3 meses e resolução completa dos sintomas, você pode caracterizar ela como aguda. Se esses sintomas se arrastam por mais de 3 meses, aí você considera ela como crônica, tá? Deixa eu passar aqui. Ok. Sinusite é a mesma coisa que raio-x, né? Acho que vocês que estão aí no pronto-socorro deve ser a pedida que vocês mais ouvem também, sempre quando estava lá no pronto-socorro, seja da escola ou outros pronto-socorros privados ou públicos, é sempre a mesma pedida, né? Doutor, você não vai fazer um raio-x? Qual que é a importância do raio-x no diagnóstico das rinossinusites? Se no adulto, a gente já sabe que não tem finalidade nenhuma, a gente não consegue nada, não faz diferença o raio-x, na criança menos ainda. Por quê? Na criança, dependendo da faixa etária, você vai ter o desenvolvimento de alguns seios paranasais, né? Então, os primeiros a se desenvolverem são os seios maxilares, né? Eles já vêm aí desde o nascimento e vão ter sua formação completa lá pelos 4 a 6 anos de idade, que vai descer o limite inferior do seio maxilar até abaixo da arcada dentária. Depois tem a formação dos seios etimoides também, seio frontal e seio esfenoidal, tá? Então, se no adulto o raio-x já não tem um valor clínico nenhum, na criança menos ainda, porque às vezes você nem tem aquele seio paranasal formado, você vai ver uma imagem mais ou menos radiopaca e não vai ter importância clínica nenhuma, tá? Então, separando em rinossinusites agudas e rinossinusites crônicas, depois eu vou compartilhar alguns artigos que eu usei para basear mais ou menos essa aula. Esse daqui é um bem interessante, é um guideline da Academia Americana de Pediatria, tá? Então, eles pegam o que deve ser feito, né, para a maioria das crianças de 1 até 18 anos, tá? E eles têm alguns dados epidemiológicos muito interessantes, né, que são 6 a 7% das crianças que procuram pronto atendimento, né, com sintomas respiratórios, apresentam sintomas de rinocinusite aguda. Tá? Desse guideline foram levantados 17 estudos, mas só 3 estudos foram incluídos, então ele não é considerado uma meta-análise. E é bastante importante que eles colocam aqui, né, que os critérios para o diagnóstico, eles são clínicos, tá? Então, os critérios para diagnóstico da rinocinusite bacteriana ou viral, eles são clínicos, tá legal? Deixa eu passar aqui. Então, basicamente, a gente vai dividir as rinossinusites agudas em virais e bacterianas. E aí, a depender da sintomatologia, né? Então, a gente sabe que as rinossinusites agudas nas crianças, elas vão cursar primeiro com aqueles sintomas nasais, né, de obstrução, rinorreia. Então, a criança pode começar a reclamar de nariz entupido, ou se não reclamar, quando as crianças são muito pequenas, você pode observar que ela começa a respirar mais de boca aberta, está começando a ter mais secreção nasal, a tosse, e pode ter também sintomas mais sistêmicos, como a febre, como sintomas gerais de dor de cabeça, mialgia, e principalmente isso acontece nas primeiras 24 a 48 horas. Né? O pico dos sintomas na rinocinusite aguda viral, ela vai ali entre o terceiro até o sexto dia, e normalmente costuma ser autolimitada. Então a gente fala ali uns 7 até 10 dias para a resolução completa dos sintomas nos quadros virais. Né? Então a gente sabe que os sintomas sistêmicos de febre, dor no corpo, eles começam a aparecer primeiro,
E depois vem aqueles sintomas respiratórios de via aérea superior, então obstrução nasal, rinorreia, tosse, né? A gente sabe que até a tosse é um dos últimos sintomas a desaparecer, às vezes pode se arrastar por 10, 14 dias, mas a criança já não está naquele estado tão ruim, com febre, dor no corpo, né? E a piora ou a ausência da melhora desses sintomas após 10, 14 dias, a gente já pode começar a acender um sinal, né? Pode ter uma piora dessa secreção nasal e aí uma mudança daquela coloração, que não necessariamente significa que tem pus, tá? Aquele amarelo, a secreção mais purulenta, né? Não necessariamente quer dizer que tem bactéria lá dentro, desculpa, não é que tem pus. Tem pus, mas não necessariamente é bactéria. O amarelo é só a presença de neutrófilos ali, né? Leucócitos. Tosse diurna com piora também à noite, cansaço, mau hálito, e aí alguns outros sintomas importantes, como inapetência, a criança passa a comer menos, a dinamia, ela começa a ficar mais amuada. Então, são sinais de alerta que a gente tem que pensar já numa rinocinusite bacteriana. Tá? Então, esse guideline tem alguns statements, tem algumas marcas muito importantes que eu vou colocar aqui para a gente esmiuçar um pouquinho melhor. Então, quando que a gente... ele é um guideline para todos os médicos, né, seja clínico geral, pediatra, otorrino, né, então ele coloca aqui quando que o clínico ou o médico tem que pensar na rinocinusite aguda bacteriana. Tá? Então, nessa doença persistente, então, quando os sintomas não melhoram, né, por 10 dias ou mais, junto com descarga nasal, a rinorreia, essa tosse diurna que pode piorar à noite, piora da evolução, então a rinorreia fica mais abundante, tem mais secreção, a criança sua no nariz toda hora, ou os pais tendo que limpar o nariz, a tosse piora, ou com a evolução de um novo sintoma, né? E também aquela febre que nas primeiras 48 horas tende a melhorar, ela pode voltar a aparecer. Tá? Além disso, a gente também tem que pensar nos sintomas graves. Então, a febre acima de 39 graus e a descarga nasal, a rinorreia purulenta por mais de 3 dias. Então, aquela rinorreia amarelada, esverjada por mais de 3 dias também tem que acender um sinal amarelo na nossa cabeça. Tá? Outros statements que eles colocam nesse guideline importantes são esses daqui. Então, o médico ele não deve solicitar exames de imagem para você fechar o seu diagnóstico de rinocinusite aguda bacteriana. Então, você tem que se guiar pela clínica, pela história clínica, pelo exame físico do paciente. Tá? E também, quando for solicitado, seja a ressonância magnética ou a tomografia, é só nos casos que você pensa em algum tipo de complicação dessa rinocinusite aguda, tá? Então, para os casos que está evoluindo dentro da história natural da doença, sem nenhum sinal de complicação, você não tem a necessidade nem de tomografia, nem de ressonância magnética, nem necessidade de tentar colocar um nasofiltro no nariz da criança, tá? Você pode pedir algum exame de imagem se você pensar em algum tipo de complicação. Terminar de colocar a minha realidade, Camila, você pode passar um resultado enquete? O resumindo. Então, exames de imagem não devem ser solicitados para você diferenciar uma sinusite aguda viral de bacteriana, tá? E elas só devem ser solicitadas se você pensar em algum tipo de complicação. No Paraná, para vocês terem noção, esses são os números de crescimento do Paraná. Tem algum microfone aberto aí que está dando eco? Márcio, que eu agradeço. Deixa aqui. Fechei. Pronto. Sinusite, depois pode abrir. Aliás, se vocês quiserem parar para perguntar alguma coisa, pode perguntar, não tem problema nenhum. Tá? Bem informal. Sinusites agudas, a microbiologia delas acho que não mudou ao longo dos 40, 50 anos. Tá? O que tem modificado um pouco, que é descrito na literatura, é que com o advento da vacina pneumoconjugada, aí, a 13 valente, tem diminuindo um pouco a prevalência do pneumococo. Tá? Mas isso em estudos epidemiológicos americanos. Aqui no Brasil, a gente realmente não tem nenhum estudo mais importante da epidemiologia, da microbiologia das sinusites. Mas, em média,
é uns 30% de pneumococo, 30% de hemófilos e mais ou menos uns 10 a 15% de moraxella, tá? E, por incrível que pareça, até cerca de 25%, um quarto do aspirado de seio maxilar, né, dessas crianças, às vezes vem estéril, tá legal? Essa porcentagem que tem do lado são para os patógenos que têm a presença da beta-lactamase. Então, para a gente ver a eficácia do tratamento. Então, às vezes a gente tem que lançar mão de outros antibióticos que não a amoxicilina, a gente tem que associar ela ao clavulanato para ter um efeito maior, tá? Deixa eu passar aqui. Então, nesses casos, né, como que a gente vai fazer o tratamento das rinossinusites? Então, a gente tem, né, esses sintomas que no começo mimetiza muito um resfriado comum, mas que ele não tem melhora ao longo desses dias. Então, a gente sabe que na maioria dos resfriados, as infecções de vias aéreas superiores, até mesmo bacterianas, muitas delas melhoram só com sintomáticos, né? Então, como que a gente vai manejar? Isso tem nesse guideline, é bem legal, como que eles preconizam. Então, o manejo inicial, se você decidiu só por observar aquela criança, se por acaso ela piorar em 72 horas, eles indicam que você entre com amoxicilina ou amoxicilina com clavulanato. E na falta de melhora, você pode continuar observando, a depender desses sintomas, né? Ou então, você junto com os pais, você introduzir o antibiótico. Se por um acaso, na avaliação inicial, você já entrou com amoxicilina e piorou em 72 horas, né? Normalmente a gente fala, na prática, a gente fala 48 horas, mas você pode esperar até 72 horas, são 3 dias. Você vai partir da amoxicilina, você vai para uma alta dose de amoxicilina com clavulanato, e se não tiver tido melhor em 72 horas, mas sem piora, você pode também observar já com a amoxicilina, ou então partir para a amoxicilina com clavulanato. Então é aquilo lá. Se em 72 horas não teve melhora, você pode continuar com o que você já estava ou subir uma escala. Agora, se tiver pior em 72 horas, aí obrigatoriamente você tem que escalar o seu antibiótico, tá? Então, se você já começou com uma dose de amoxicilina e clavulanato, talvez seja interessante você associar uma clindamicina, aí, pensando em outros patógenos, tá? Porque a clindamicina, ela cobre principalmente os pneumococos resistentes à penicilina. Então, de 10 a 15% dessas infecções, quando são bacterianas, podem ter o pneumococo resistente. Você, associando a clindamicina, você consegue essa cobertura. Então, a antibiótico terapia, como que a gente preconiza aqui, que a gente acaba fazendo aí na prática. Tá? Primeira escolha é amoxicilina, tá legal? Claro que eles também, nesse guideline, eles falam que depende da comunidade, da epidemiologia, da microbiota daquela comunidade, mas como a gente não tem nenhum estudo consistente, robusto no Brasil, para a gente ter uma noção melhor disso, na maioria das vezes a gente já parte com amoxicilina. Tem alguns serviços que preconizam entrar com amoxicilina clavulanato. Para criança, eu acho que vai bem entrar primeiro com amoxicilina, mesmo porque a amoxicilina com clavulanato costuma dar mais sintomas gastrointestinais, né? Então, às vezes a gente vê mães que reclamam um pouco do Clavulin, a marca comercial aí, porque a criança tem muita diarreia, às vezes tem uma intolerância gástrica, vomita, então a amoxicilina de primeira escolha sempre é bem-vinda. 45 mg por quilo dia, você pode dar em 2 ou 3 tomadas, 2 é mais fácil de você ter adesão do paciente por um período de 10 a 14 dias, né? Então, nos casos que você suspeita de pneumococo resistente, você pode dobrar a dose, tá, da amoxicilina. Pacientes com sintomas graves ou menor que 2 anos, você já pode começar a amoxa com clavulanato, tá legal? E quando tem casos de alergia à penicilina, você pode usar o acetilcifuroxima, o Zinat. Nos casos de crianças que às vezes têm, ou por estarem muito mal, prostradas, não conseguem deglutir o medicamento via oral, com muito vômito,
você pode administrar o ceftriaxone, seja intramuscular ou endovenoso, em dose diária única, até que ele consiga voltar a tomar medicação via oral. Tá? Aqui só um outro statement desse guideline, que ele coloca aqui algumas outras coisas em que ele preconiza o tratamento com antibiótico, basicamente em todos esses 3 cenários, né? Então, se por um acaso alguma rinocinusite aguda bacteriana não complicada, mas ou com os sintomas mais graves, ou com piora, ou com persistência, antibiótico terapia. Então, aqui, nos casos, sempre quando está mais grave, ou se tem piora dos sintomas, ou se eles estão sendo arrastados, você pode entrar com antibiótico. Tá legal? E aí, falando das rinossinusites agudas, o que acontece? As rinossinusites agudas na criança, elas têm, na grande maioria das vezes, elas melhoram, seja só com sintomáticos, nos casos que você pode conduzir dessa forma, seja com antibiótico quando você pensa na rinocinusite bacteriana. Tá? Mas, alguns casos, infelizmente, elas podem complicar. Né? E aí, essas complicações diferem um pouco da rinocinusite no adulto. Isso que é importante que a gente tenha em mente e para também, quando a gente estiver conduzindo algum caso, pensar. Né? Então, o que é essa complicação da rinocinusite aguda? É a extensão desse processo inflamatório, infeccioso, para além dos limites do nariz ou dos seios paranasais. Né? Ela pode, principalmente na criança nos casos agudos, ou numa crônica, entre aspas, que agudizou, que voltou a infectar. Né? E quando que a gente vai pensar nessas complicações? Então, sempre quando no quadro clínico da criança, às vezes ela pode chegar para a gente já com essa rinocinusite complicada. Né? A gente não fez o primeiro atendimento, mas a gente pode receber o paciente já com esses sinais e sintomas de complicação. São eles edema ou eritema, vermelhidão periorbitária, né? Esse deslocamento do globo ocular com proptose, pacientes mais velhos aí reclamando de visão dupla, de diplopia, né? Oftalmoparesia ou plegia, quando o olho não mexe mais direito, redução da acuidade visual. Não é uma coisa muito comum da criança se queixar, mas cefaleia, né? Quando a criança reclama de algum quadro de dor de cabeça, a gente tem que ficar um pouco mais preocupado. O edema na região frontal. Outros sinais neurológicos, né? Redução do nível de consciência, rigidez de nuca. Tá? Qual que é a epidemiologia? De 3 casos por milhão de habitantes. Então é raro. Né? Mas, como a gente está em serviços de hospitais terciários, a gente acaba recebendo mais casos desses. Né? A proporção é um pouco maior do sexo masculino. Né? E ela, na rinocinusite aguda, ela é muito mais frequente em crianças que adulto, né? Que eu tinha falado. As complicações no adulto normalmente vêm de rinossinusites crônicas, né? Cocelia, alguma coisa assim. Nas crianças, ela é muito mais prevalente nas rinossinusites agudas. Nos adultos, as complicações são mais intracranianas e ósseas, e nas crianças, as principais complicações são as orbitárias. Tá? Então, aqui esse é um trabalho lá da escola, que a gente tinha feito um levantamento da sazonalidade. Então, a gente já viu que tem um pouco mais de incidência aí nos meses de inverno. E em todas as histórias que a gente levantou, a gente viu que a prescrição de antibióticos não previne complicações, tá? Mesmo pacientes com o antibiótico prescrito corretamente, não prevenia que ele evoluísse para essas complicações. Tá? Então, a gente classifica essas complicações em orbitárias, intracranianas e ósseas. Então, na criança, a gente vai dar mais atenção nas complicações orbitárias e intracranianas. Tá legal? Então, a gente pensa que essas complicações ocorrem por dois mecanismos, né? Essa disseminação da infecção dos seios paranasais, seja por via direta, né, por contiguidade,
Então, zonas onde você tem algum tipo de deiscência óssea, alguma falha, seja nas suturas, forames ou defeitos ósseos adquiridos ou congênitos, aquela infecção, secreção purulenta pode se disseminar. Ou seja, pela tromboflebite séptica, né? Por conta daquelas veias avalvulares que a gente tem no nariz. Então, ela pode disseminar também a essa parte da infecção. As complicações orbitárias, elas são as mais comuns, né? Principalmente na infância. E são os seios paranasais mais envolvidos na criança para essas complicações são os seios etimoidais, tá? Então, etimoidais, maxilares e frontais. O esfenoidal é bem menos comum. E aí, a gente sempre vem com aquele termo, né? É pré-septal, pós-septal. Quando eu estava na residência, eu tinha muita dúvida. Falar, mas que raio é esse de septo? Septo é o que a gente tem no meio do nariz, né? Mas não, tem o septo orbitário, tá? Esse septo orbitário, ele é uma fáscia que fica aqui em volta da pálpebra, né? Ela é um tecido membranoso. Isso que vai delimitar aquelas classificações que a gente acaba usando, que o abscesso ou a celulite ela é pré ou pós-septal. É mais para uma localização espacial de onde que está a infecção, o abscesso. Então, só aumentando aquela imagem aí do Wikipedia. Então, ó, o septo orbitário, vocês conseguem ver aqui na seta, é esse azulzinho aqui, tá? Então, ele vai estar junto com a pálpebra, tá legal? Então, é esse tecido fibroso que vai ter junto com a pálpebra. E aí, esse desenho esquemático é bem interessante. Ó. Aquele lá que a gente viu, vou voltar aqui, esse daqui é um corte sagital. Então, a gente está vendo de lado. Né? Ó, sobrancelha aqui, o olho, softalmo, então, só essa bolinha é o olho. Tá? E aqui a gente está vendo um corte axial. Tá legal? Então, ó, globo ocular, tá? O septo orbitário é esse azul que vai estar aqui. A órbita é tudo que está aqui em preto. E aí a gente vai ter a periórbita e o cone orbitário. O cone orbitário é tudo que é retido entre as musculaturas extrínsecas do olho. Tá? E aí a gente vai ter os espaços. Então, aqui, espaço antes do septo orbitário, espaço pré-septal. E tudo que está depois do septo orbitário, espaço pós-septal. Tá? Depois a gente vai ver as classificações. A gente vai ver que nenhuma classificação consegue englobar bem, né? Por isso que tem mais de uma, né? Normalmente na medicina, sempre quando tem mais de um, é porque nenhum é 100% eficaz. Aqui a gente vai ter o espaço subperiosteal, então, entre a órbita e a periórbita, tá? A gente vai ter o espaço pós-septal extraconal, vai ser aqui, entre o vermelhinho e o verde, e o intraconal, que vai ser dentro do cone orbitário. Tá legal? E aí a gente vem com aquelas classificações, né? Classificação de Chandler, classificação de Mortimer, classificação de Velasco e Cruz. Tem vários tipos de classificação. E tem críticas para essas classificações, né? Então, por isso que a gente acaba tendo mais de uma. Mas o mais importante é vocês guardarem esse esqueminha aqui. Se vocês entenderem esse esquema, vocês conseguem entender qualquer tipo de classificação. Tá? Pode tirar foto, depois qualquer coisa eu mando um print desse esqueminha aí também para vocês. Então, na classificação de Chandler, eles colocam em 5 tipos, né, 5 grupos. Tem esse edema inflamatório, que seria uma celulite pré-septal, e seria antes daquela parte azul, né, uma celulite naquela região. O grupo 2, uma celulite orbitária, que aí seria alguma coisa mais pós-septal, mas sem a formação de nenhum tipo de abscesso. Tipo 3, um abscesso subperosteal. Tipo 4, um abscesso orbitário. E tipo 5, o grupo 5, trombose do seio cavernoso. Então, voltando aqui no desenho, então, seria o grupo 1, uma celulite pré-septal. 2, celulite orbitária. Então, orbitária, tudo que está nessa parte preta, ou seja, pós-septal. E aí, o grupo 4, que é o abscesso superosteal, vai estar aqui, ó,
subperoxial entre o preto e o vermelho, tá? Entre a órbita e a periórbita. E o grupo 5, o abscesso orbitário, que aí vai estar aqui dentro também, nessa parte preta, o abscesso. Então, quais são as críticas dessa classificação? Primeiro, o pré-septal não é uma... Eles, né, em vários artigos, vários autores criticam isso, que pré-septal antes da órbita não é uma complicação orbitária, né? Uma complicação de pele. Então, o grupo 1 já não seria uma complicação orbitária. O grupo 5, que é a trombose do seio cavernoso, também é uma complicação mais temida aí das rinossinusites agudas na criança, também não é uma complicação orbitária, ela já vai para uma complicação intracraniana. Então, não seria também uma complicação orbitária. Então, só sobraria o grupo 3, 4 e 5. E aí, entre o grupo 4 e 5, que são os abscessos, né, subperoxial e orbitário, a crítica é que o superoxial ele ficaria aqui. Mas o orbitário, ele não diferencia se é extraconal ou intraconal. Tá? Então, essas são as falhas e as críticas da classificação de Chandler. Classificação de Mortimer também cai na mesma problemática, né? Que esse pré-septal não seria uma classificação, uma complicação orbitária, né? Porque não engloba a região da órbita, né? Seria mais de pele. Então, ele classifica em pré-septal, celulite ou abscesso, pós-septal, flegmal, celulite ou abscesso também, né? Então, volta aqui. Pós-septal. Então, tudo que vem depois do septo orbitário pode ter celulite ou abscesso. E aí ele coloca superoxial ou intraconal. Então, ele não contempla celulites ou abscessos que ficam aqui, na parte extraconal. Tá? Então, isso também é outra crítica dessa classificação de Mortimer. Pensando nisso, um grupo de Ribeirão Preto, lá da professora Vilma, propôs uma nova classificação, né, que é essa classificação de Velasco e Cruz. Assim, é uma classificação boa porque ela é simples, ela é fácil de se aplicar na prática, né? E ela divide em três tipos: a celulite orbitária, o abscesso subperoxial e o abscesso orbitário, tá? Então, ele não vai separar em extraconal e intraconal, mas ele caracteriza só as complicações orbitárias. Então, o que está de pele pré-septal ele não considera, nem o que vai lá para a trombose do seio cavernoso. Mas isso é mais a título de curiosidade para vocês saberem que existem. Muita gente vai trazer um pouco de confusão. Tem gente que vai falar, é um abscesso superoxial pré-septal. Então, o mais importante é vocês entenderem o conceito, nem é tanto gravar classificação por classificação, porque vocês vão ver na prática que cada chefe acaba misturando um pouco de uma classificação com a outra, né? Então é importante vocês terem essa imagem gravada. O que é o septo orbitário, o que é o cone orbitário, onde que vai estar a órbita, a periórbita e todos esses espaços. Então, se você pega uma tomografia, você vai conseguir localizar onde está aquele abscesso, se ele já está extraconal, se ele está intraconal, e você vai conseguir associar isso com a clínica do paciente, tá bom? Vou passar aqui. Então, das complicações orbitárias, né? A celulite periorbitária, ou pré-septal, né? E aí eu coloquei aqui ó, a colinha da classificação de Chandler e de Mortimer, né? Seria mais aquele edema periorbital, quando a criança fica com o olho meio inchado, mas que não chega a ter nenhum abscesso, né, na região orbitária. Então, que também a gente tem que é o menor dos tipos de complicação, só 9% dos casos que estão relacionados a rinocinusite aguda. Muitas vezes a criança tem uma picada de inseto ou por uma reação alérgica local, ela pode ficar com edema periorbitário, às vezes pode ter um pouco de proptose, né? Então vai ter dor, edema, eritema. O diagnóstico ele é clínico, é claro que aqui tem uma tomografia que é mais ilustrativa, mas se você estiver pensando em um edema periorbital pré-septal, ele não precisa, teoricamente, de tomografia. Claro, se você tiver
além desse edema periorbital, um quadro de uma rinocinusite associada, aí você está pensando numa rinocinusite complicada, aí sim você vai pedir o exame de imagem. Mas se for só com o olho inchado, não tem por que você pedir uma tomografia, né? E eles respondem super bem para a antibiótico terapia via oral. Tem um casinho que eu avaliei faz muito tempo atrás, acho que quando estava no fellow, essa menininha que tinha essa celulite periorbitária, ela não tinha nenhum sintoma nasosinusal, né? Ela começou com essas lesões aqui, fez esse edema periorbitário, né, com eritema, melhorou super bem só com antibiótico corticoide. Tá? Continuando nas complicações, entre aspas, orbitárias, mas essa é o abscesso, né, pré-septal, né, então o abscesso ali na região palpebral, né, tudo bem, ele pode evoluir para um abscesso, uma infecção pós-septal, né, porque a gente sabe que esse septo ele não consegue segurar um abscesso um pouco mais volumoso, tá? A maioria das vezes eles melhoram também com antibiótico via oral, esses pré-septais. Tá? Agora a gente vai de fato para as complicações orbitárias propriamente ditas. Né? Esse daqui é uma criança com um caso de celulite orbitária. Você vê que aí que o olho já está meio congelado, seja por algum comprometimento intraconal ali, ou pela musculatura extrínseca do olho, ou pelo próprio rechaçamento aí do edema na região. Ó. A gente vê aqui na ressonância magnética, você vê que não tem nenhum abscesso organizado, mas você tem esse sinal inflamatório em todo o cone orbitário. Então essa é a celulite orbitária. Naquela classificação lá de Chandler, né, que a gente tem celulite orbitária. Aí os abscessos. Então pensando nos casos onde já tem uma organização de um abscesso, ela pode estar superostial, então 90% desses casos são associados a sinusinusites e a localização vai de acordo com o seio paranasal que originou a infecção. Tá? Então a gente tem o etmoidal, né? Aí um pouquinho mais do frontal, o maxilar e do esfenoidal. Então essa é a prevalência aí de qual que acaba causando mais esses abscessos. Então a gente tem o etmoidal que é o mais frequente. Então aqui nesse corte axial, às vezes parece um abscesso intraconal, né? Você vê aqui, olhando aqui, parece que está dentro do cone orbitário, mas quando você pega o corte sagital, você vê que ele está aqui, de cima, rechaçando toda a órbita. Ele está entre aquele espaço da órbita e periórbita ali. Complicações orbitárias, a gente também pode ter o abscesso orbitário, e aí ele pode estar intraconal ou extraconal, que a gente está vendo que ele está intraconal, né? E a microbiologia dessas infecções pós-septal, a gente tem os gram-positivos e anaeróbios, né? E a gente vai ver que esses streptococcus, eles têm capacidade de produzir mais abscessos, esses daqui, né? O intermédios, o Milleri, anginosos, eles têm uma capacidade de produzir mais abscessos do que o pneumococo normalmente causa, tá? Também pode estar associado também Staphylococcus aureus e anaeróbios. Então, qual que é a abordagem? Tá? Aí depende muito. Como que a gente faz isso na escola? Principalmente quando nos casos de abscesso. Tá? Então, dependendo do tamanho da localização do abscesso, né? E também depende muito da sintomatologia do paciente. Tá? Então, assim, a abordagem inicial, a gente vai ver se o paciente já está com algum tipo de antibiótico, então a gente preconiza, se tiver via oral ou se não tiver, a gente preconiza passar antibiótico terapia endovenosa nesses casos de complicações, principalmente nos casos de complicações com abscesso, corticoide terapia sistêmica, lavagem nasal e descongestionantes nasais. Tá? Quando a conduta é cirúrgica, principalmente nesses abscessos orbitários e subperostiais. Tá? Então, eu vou colocar aqui no próximo slide que a gente consegue ver direitinho. Então, qual que é quando a gente tem um abscesso?
qual que é a conduta que pode ser conservadora? Nos casos de abscesso superficial, então, no orbitário, na maioria das vezes a gente indica a cirurgia só se for um abscesso muito pequeno e a sintomatologia não for importante. Mas normalmente quando ele já está no cone orbitário, o paciente vai ter algum grau ou de comprometimento visual, seja perda de acuidade visual ou por alguma oftalmoplegia, oftalmoparesia. Mas nos casos subperostiais, né, quando o abscesso é medial ou quando o abscesso é pequeno, isso quando a gente vê na tomografia, a gente usa aqueles programinhas Radian ou Osiris para medir o tamanho, então a largura menor de 4 milímetros, e principalmente de acordo com a sintomatologia. Então, a ausência de sinais ou sintomas de comprometimento ocular ou visual. Quais são eles? As pupilas fotorreagentes, né? A retina, a acuidade visual preservada. Você faz aquele teste para ver a motricidade ocular do paciente, para você testar a musculatura extrínseca. Tá? A pressão intraocular, a gente pede isso, ajuda dos nossos colegas oftalmos, né? Para aferir isso. E um grau de proptose menor de 5 milímetros. Claro que, quando você decide por uma conduta conservadora, é importante reavaliações frequentes, tá? Seja diárias ou 2 vezes ao dia, tanto da otorrino como da oftalmo. E em caso de piora ou ausência de melhora em 48 horas, a gente opta pela cirurgia. Tá? Esses abscessos pequenos, com pouca sintomatologia, ausência de sinais, né, de comprometimento ocular, então perda visual ou olho congelado, a gente vai muito bem com o tratamento conservador, tá? Mas precisa do antibiótico e do corticoide, o que às vezes é uma dificuldade a gente convencer o pessoal da pediatria a manter a corticoidoterapia, né? Então, esse é um caso do Balso, que ele emprestou aí para essa aula. É um caso que abriu com esse edema periorbitário, neohiperemia, né? A gente consegue ver aqui. Fez uma avaliação oftalmológica que tinha apenas um edema palpebral. A motricidade ocular extrínseca estava preservada, tá? Fundo de olho sem alterações, a acuidade visual também aparentemente preservada. Na criança é mais difícil você, né, conseguir averiguar essa acuidade visual, e a pressão ocular estava normal. Então ele preferiu fazer uma conduta conservadora, tá? A gente vê que tem um abscesso aqui bem pequeno, foi uma tomografia sem contraste, tá? E aí ele também ele explica que ele fez essas tomografias mais para efeito didático, tá? Não precisa ficar fazendo várias tomografias seriadas, tá? Então aqui a gente vê o aqui, ó, o abscesso. 36 horas depois de ceftriaxona, clindamicina e corticoide, você vê que a criança já começou a abrir o olho, né? Tem um pouco de edema, mas já melhorou tudo aquela hiperemia que a criança apresentava, né? E aí, ó, depois de 4 dias, né, ele refez, mas ele sempre explica que é mais a título instrutivo, acadêmico. Não precisa, né? Se você pega a criança 3, 4 dias depois, ela já está assim com melhora daqueles sinais, né, de edema, hiperemia periorbitária, você não precisa repetir a tomografia para ver se está dando tudo certo ou não. Você já consegue visualmente ver a melhora, né? Dessas complicações orbitárias, evolução e prognóstico, né? Antes da era dos antibióticos, a morbidade visual era muito grande. Hoje em dia ela é bem menor, 1 a 4% dos casos, né? Perda visual principalmente ocorre pelo aumento da pressão intraocular, pela neurite associada na inflamação, quando a celulite ou o abscesso já encontram ali o cone orbitário, o nervo óptico, atração seja pelo rechaçamento do abscesso ali na região do nervo óptico, ou trombose da artéria retiniana, né? O prognóstico é muito pior em pacientes com diabetes mellitus, mas é mais raro em criança, né? Esse é um caso que a gente acabou operando lá na escola, né? A gente vê que ele tinha um abscesso aqui, ó. Que essa tomografia não é
tão bonitinho que a gente acabou tirando foto, não era no sistema, a gente não conseguiu ver no sistema, mas ele tem um abscesso mais superior, que não evoluiu bem com o tratamento clínico e a gente acabou levando para a cirurgia. E aqui a gente, quando abre a papiraça, né, e depois a região da gordura, ó, saindo a secreção que a gente tanto gosta, aquele pus amarelo. Leite condensado, se alguém tiver na sobremesa aí. E aí esse é depois. Era engraçado que na época, quando a gente discutiu o caso clínico, antes ele estava com uma camiseta do Corinthians, né? Então a gente falou que a cirurgia melhorou até isso, porque depois ele apareceu com uma camiseta do Barcelona, né? Bom, as complicações intracranianas. Então, os seios paranasais mais comumente envolvidos são o frontal e o esfenoidal, diferentemente das complicações orbitárias, né? Então, você vê que tem muito mais componente de contiguidade do que de disseminação pelas veias, né? Dessa parte da infecção. Os pacientes costumam ser mais velhos, né? Ainda bem a gente não tem muito caso de complicação intracraniana em criança muito nova. É um tempo de história mais arrastado, né? Maior tempo de internação e a grande maioria deles tem sintomas neurológicos, né? Então é importante a gente avaliar, seja com uma tomografia de seios paranasais de crânio, isso em conjunto com a neurologia punção nicórica e ressonância de crânio. Tá. Quais são as complicações intracranianas que a gente pode encontrar? São os empiemas, né? Subdural, epidural, meningite, cerebrite, abscesso cerebral e a tão temida trombose do seio cavernoso. Tá legal? Então, o empiema subdural é considerada a complicação intracraniana mais comum decorrente da rinocinusite. O paciente vai apresentar sinais neurológicos exuberantes, tá? Visualizado no compartimento supratentorial, um formato de lua crescente, né? E é associado à inflamação e estase venosa. Então, tem trombose de veias corticais e seios venosos e infartos venosos. Então, a gente vê essas imagens aqui na tomografia e aqui na ressonância magnética. Tá? Um empiema subdural. Aqui mais uma imagem daquela lua crescente aqui. Os empiemas epidurais também é uma complicação intracraniana frequente. Os sintomas neurológicos já são menos exuberantes, mais pelo efeito de massa compressivo que você vai ter. Visualizado um formato lenticular, tá? E esses realmente têm um prognóstico melhor. Tá? Aqui, mais bonitinho aqui. E aí os sintomas, você vê que ele não é tão difuso, né? Ele é mais localizado, então os sintomas neurológicos é mais pela compressão, pela presença dele ali rechaçando. Você pode ter os casos de meningite associados também. Cerebrites e abscesso cerebral. Tá? Então a apresentação mais típica é de febre, cefaleia e algum sinal neurológico focal, né, no comprometimento aí, seja ali no cerebelo, né, ou outro local. Aqui o abscesso cerebral, bem importante. Claro que esses casos a gente acaba tendo que abordar junto com a neurocirurgia. A gente não tem nem a expertise necessária para tratar cirurgicamente esses abscessos, mas é mais para título de ilustração aqui para a gente saber que pode complicar e complicar muito a sinusite quando não evoluir bem. E a mais temida complicação das sinusites agudas é a trombose do seio cavernoso, né? Ela é também 9, 10% das complicações intracranianas associadas à sinusite, né? Ela é mais associada às infecções de seios etimoidais e esfenoidais, tá? E manifesta-se com sintomas bilaterais, então dor atrás do olho, retroorbitária, oftalmoplegia, paresia, o olho fica congelado, pitose palpebral, proptose ocular, o olho pode ficar caído, com queda da sobrancelha da pálpebra, e sinais meníngeos e papiledema, tá? Que a gente consegue avaliar aí no fundo do olho. Aqui só lembrando aí
que é o seio cavernoso, né? Essa estrutura aqui que fica acima do seio esfenoidal, tá certo? Aqui você vê a hipófise, quiasma óptico, tá? A artéria carótida interna, você vai ter os nervos 3, 4 e 6 junto com o trigêmeo V1 e V2, tá? Então, o troclear, o oculomotor, o troclear e o abducente também. Então, quando você tem uma trombose aqui nessa região, você pode ter também sintomas aí dos pares cranianos. Então, aqui na ressonância magnética a gente consegue ver essa trombose. A pior complicação, uma das piores complicações que a criança pode evoluir, com uma mortalidade de até 30%, uma morbidade de 60%. A abordagem é uma antibiótico-terapia endovenosa prolongada, né? A microbiologia ela é semelhante às complicações orbitais, mas pela localização a antibiótico-terapia tem que ser um pouco mais prolongada. Anticoagulação é um tema meio controverso, né? A corticoterapia a gente sempre entra e a cirurgia ela tem que ser em conjunto do otorrino com a neurocirurgia. Ele tem uma mortalidade importante aí de 10 a 20% nas crianças. Bom, terminando essa parte das rinossinusites agudas, então a gente viu basicamente quando diferenciar a rinocinusite aguda viral da bacteriana, né? Quando você tem os sintomas que se arrastam um pouco mais, tem uma evolução um pouco diferente, você não tem a melhora daquele quadro febril, daqueles sintomas mais sistêmicos, né? E como a gente vai tratar até as suas complicações. E aí, pensando nisso, a gente tem também a parte das rinossinusites crônicas, né? Então, o último consenso aí da Academia Americana de Otorrino para as rinossinusites crônicas em crianças, considera-se que 2 ou mais desses sintomas por mais de 12 semanas você já pode considerar como uma rinocinusite crônica. Tá? Obstrução nasal, mas a obstrução nasal você pode ter várias doenças, vários problemas de saúde, seja rinite alérgica e muitas outras coisas. Então você precisa ter 2 ou mais sintomas. Né? A rinorreia purulenta, tosse, pressão ou dor facial, né? Aquela gotejamento posterior purulento, né? E aí a gente já começa a entrar com algumas coisas da propedêutica armada, endoscopia nasal ou a tomografia, né? Então, para fechar o diagnóstico, você pode ter a endoscopia nasal ou a tomografia computadorizada. Tá? A gente tem que pensar também nas sinusites crônicas, diferentemente dos adultos, que dependendo da faixa etária você vai ter um hipodesenvolvimento de determinados seios paranasais. Tá? Outra coisa que a gente tem que pensar também diferente do adulto é a presença da hipertrofia adenoidiana, né, tonsila faríngea, e, consequentemente, às vezes não pode estar hipertrofiada, mas pode ter a presença dos famosos biofilmes, que são colônias bacterianas que se formam ali na região da tonsila faríngea, e aí o antibiótico via oral sistêmico ele não tem efeito nessas colônias de bactéria. Tá? Então, esse artigo aqui também, que ele fez um levantamento da parte da fisiopatologia, evolução e tratamento clínico da rinocinusite crônica. Então, pensa assim, várias etiologias para a rinocinusite crônica na criança, né? Seja por diferenças anatômicas, aí falam que o complexo osteomiatal na criança ele é menor, o edema da mucosa na criança, numa fossa nasal menor, ele representa uma obstrução muito maior do que, por exemplo, no adulto, né? Rinite alérgica, que também é muito prevalente nas crianças, podem levar a um quadro de uma rinocinusite crônica, presente um corpo estranho, às vezes, também pode levar à presença daquela rinorreia purulenta, unilateral, e, consequentemente, você tem uma rinocinusite crônica ali. Né? Além disso, tem alguns outros fatores sistêmicos que também podem influenciar e podem levar à evolução de uma rinocinusite crônica. Dentre eles, os mais importantes, que eu vou elencar aqui para vocês, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite, mas
Os mais importantes são as imunodeficiências, né, imunodeficiências primárias e as alterações do clearance mucociliar. Então aqui, esse esqueminha é bem legal, depois eu vou compartilhar esse PDF com vocês também. Então, por algum fator alérgico, inflamatório, ou recorrência de infecções virais ou bacterianas, adenoide hipertrofiado, ó, leva a um edema de mucosa e produção exacerbada do muco. Né? Isso pode causar obstrução daquele complexo ósseo-meatal e vai dar rinocinusite aguda. Só que esse edema vai virando um círculo vicioso, né? Causa essa obstrução do complexo, diminui a aeração dos seios paranasais, e aí você vai ter aquela proliferação de bactérias naquele caldo de secreção, e aí você pode evoluir para rinocinusite crônica. Rinocinusite crônica, com a presença daquela secreção que fica um tempo lá na mucosa, vai atrapalhar o clearance mucociliar, vai ficar mais secreção parada e isso vai formando aquele ciclo vicioso, vai formando biofilme, escorre na adenoide e aí a criança não consegue sair desse ciclo. Então, pensando nesses tipos de rinocinusite crônica na infância, a gente tem alguns principais, né, que a gente classifica aí. A gente pode pensar na não eosinofílica infecciosa, a eosinofílica com ou sem pólipos, fúngica alérgica, a ERD, que é aquela relacionada à aspirina, né, com exacerbação dos sintomas respiratórios, as imunodeficiências primárias e alterações no clearance mucociliar. Tá? Claro que para a gente ter essa diferenciação, a gente precisa, às vezes, lançar a mão do exame histopatológico, né? Por um acaso, se a criança vai para a cirurgia, a gente manda um pólipo para avaliação anatopatológica, a gente consegue ter essa diferenciação. Mas, né, esses subtipos, eles servem para a gente direcionar melhor o nosso tratamento. Então, a gente sabe que nos casos não eosinofílicos, infecciosos, a conduta é uma, diferentemente de casos de rinocinusite crônica por imunodeficiência ou alteração do clearance mucociliar. Então, isso vai variar bastante como a gente vai conduzir o paciente, né? E serve também para a gente diferenciar os sinais e sintomas de cada rinocinusite. Então, a não eosinofílica / infecciosa, ela tem uma predominância neutrofílica ou linfocítica. Muito associada com aquela hipertrofia da tonsila faríngea, da adenoide, e com a presença de biofilme. Isso daqui não foi uma nasofibroscopia, tá? Eu não sou mágico de conseguir deixar a criança parada para tirar uma foto com a naso. Isso daqui durante a cirurgia, eu passei uma ótica no nariz da criança, que era uma criança que vinha cursando com adenoidite, também tinha associado aí quadros de otite média com efusão. Aí antes de começar, eu passei a ótica pelo nariz, e aí você vê que não é uma adenoide ali, sei lá, 50%, 60%, mas você vê que tem aquela secreção purulenta, já estava com uma história aí de mais de 4, 5 meses, sem melhora com tratamento sistêmico, né, seja com um corticoide via oral, lavagem nasal, corticoide tópico, não tinha grandes melhores. E aí fica apresentando aquele quadro de cotejamento posterior, secreção, melhora, aí tem quadros de reagudização, né? Pensando na eosinofílica com ou sem pólipo, ela tem muita associação com asma e rinite alérgica. A gente sabe que em pacientes com rinite alérgica, quase 50% deles, se você for examinar, podem ter algum grau de rinocinusite crônica. Tem essa sensibilização a alérgenos por conta da cascata inflamatória ali, interleucina 5, né? Então, esses quadros podem evoluir com ou sem pólipos. E é importante também uma abordagem conjunta, seja com pediatra, pneumopediatra, para o controle da doença sistêmica, pensando aí numa via aérea única, controlar a parte da asma, a gente como otorrino tratar também a parte da rinite alérgica para tentar melhorar esses sintomas, tá? A grande maioria das vezes, nesses casos, quando não está muito exacerbada, a gente consegue tratar com o medicamento. Pensando na fúngica alérgica, ela é parecida com a do adulto, tá? Pensando em bola fúngica ou a fúngica alérgica. Ela é uma doença não invasiva, esse corretor aqui ele põe para o inglês, tá? É uma doença não invasiva.
Uma inflamação eosinofílica dá aquela secreção espessa, grossa, os americanos gostam de chamar de pasta de amendoim, né? Para mim parece um cerume dentro do seio aí. Você vê que é um negócio meio grudento, né? Pode estar associado com pólipos nasais, tá? Pode ter proptose, simetria facial. E na imagem na tomografia, ela tem uma opacificação heterogênea unilateral. Mais prevalentes são os bipolares e aspergilos. Também a gente vai ter as AERDs, né, que é aquela doença respiratória exacerbada pela aspirina, né, a sigla em inglês, ou a famosa tríade de Santer ou Santer-Vidal, né, que normalmente os autores americanos dão mais ênfase ao Santer, que é americano. É uma tríade com esses sintomas, que são sintomas ou associação, né, que é a asma, pólipos nasais bilaterais e hipersensibilidade, seja a aspirina ou outros inibidores da COX-1. O que é essa hipersensibilidade? Não é tomar aspirina e ficar com racho cutâneo, é você ter algum sintoma respiratório. Então, rinorreia, obstrução nasal, eritema ocular ou broncoespasmo. Tem gente que toma aspirina e faz sibilo mesmo, né? Nesses pacientes, o prognóstico da rinocinusite crônica é pior, né? Eles têm um quadro mais importante e muitas vezes associado à anosmia. Tá? Nesses quadros também, a cirurgia normalmente não tem grande benefício para os pacientes com a síndrome de Santer-Vidal. Então a gente tenta controlar, né, seja controlando a asma, né, e também a presença de pólipos nasais com corticoide, via oral ou tópico. Nas imunodeficiências primárias, então, claro que a gente não vai tratar as imunodeficiências, isso a gente deixa para o imunopediatra, né? Mas é importante quando a gente tem aquela criança que chega para a gente com quadros de infecções de vias aéreas recorrentes, né? Tem muito quadro de rinocinusite, pneumonia, às vezes o paciente fica internado, vai, volta, melhora 2 meses, interna de novo, já tem que acender um sinal amarelo para a gente pensar em algum tipo de imunodeficiência, principalmente as imunodeficiências de imunidade humoral, tá? Nesses casos, muitos deles apresentam titulação muito baixa de IgE, na maioria dos casos, 75% dos casos. E também, nesses casos, a cirurgia para rinocinusite crônica não traz grandes benefícios, porque ela tem uma associação aí sistêmica importante. Quando você melhora a imunidade da criança, esses quadros de repetição costumam melhorar. E, por fim, não menos importante, as alterações do clearance mucociliar, né? Então, as principais delas são essas duas que eu listei aqui. Uma delas é a fibrose cística. Então, isso é uma coisa que costumam cobrar aí da fibrose cística, essa mutação no gene CFTR, a mutação delta F508, que é a mais prevalente de todas, tá? É uma alteração autossômica recessiva, tem uma incidência de 1 a cada 5 a 10 mil nascidos vivos. Isso depende muito da região no mundo, né? Ele é mais prevalente aí nos países europeus e na América, tá? Na Ásia ele é mais incomum. E também tem a discinesia ciliar primária, né? Um dos tipos de discinesia ciliar primária é a síndrome de Cartagena, que eu vou falar mais um pouquinho para frente. Também é autossômica recessiva e é mais rara do que a fibrose cística. Vou passar um vídeo que eu achei interessante, que fala um pouquinho do clearance mucociliar. Fala em inglês aqui. The air we breathe contains foreign matter such as dust, bacteria, and pollen. Hair-like cells called cilia, as well as goblet cells, can be found in the lining of the respiratory tract called the respiratory epithelium. Goblet cells secrete viscous mucus that forms a layer to trap foreign material. The wave-like action of the underlying cilia mobilizes the mucus layer, removing the foreign matter and preventing it from entering the lungs. Então ele está falando um pouco do muco, né, formado e dessa parte dos cílios da movimentação ciliar,
Tá? E aí a gente vai entender um pouquinho a diferença da fibrose cística da discinesia ciliar primária. Então esse daqui também é um videozinho que eu achei bem interessante, falando um pouco da fibrose cística. Cystic fibrosis is susceptible to infections of the lungs. This is due to a mutation that affects a protein on the surface of lung cells. Many different mutations can cause cystic fibrosis, but all of them involve a transmembrane protein called CFTR that functions as a channel for chloride to move in and out of cells. In this case, CFTR is less able to transfer chloride ions out of the cell compared to the functioning protein in people without cystic fibrosis. The channel is, in effect, locked shut. This inability to transfer chloride ions has an effect on the outside of the cell. In people without cystic fibrosis, there is a balance of chloride ions inside and outside lung cells, which maintains the right amount of water and salt ions in the mucus lining the airways. Cilia normally sweep the watery mucus from the lung lining, keeping the surface clean. In patients with cystic fibrosis, chloride ions concentrate inside cells and draw in water by osmosis. With less water, the mucus becomes thicker and cilia can't move. Flow is reduced, providing an environment for bacterial infection. Então, se está explicando um pouco da fibrose cística, né, que tem essa alteração nesse canal de cloro. Então, o que vai acontecer é que o muco desse paciente vai ficar mais espesso. Então, com o muco mais espesso, você não consegue ter esse clearance, você não consegue limpar, né, as impurezas que ficam na via respiratória. Com isso, o muco fica acumulado lá, fica proliferando bactéria, né, e com isso ele tem o maior risco de fazer aquelas infecções de repetição, seja pneumonia, seja rinocinusite. Tá? Então, isso explica um pouco por que a fibrose cística, né, praticamente quase 100% dos pacientes aí cursam com uma rinocinusite crônica. Tem a presença de pólipos bilaterais. A otite eu deixei interrogado aqui, que eu vou falar para vocês no próximo slide. Né? Tem essa presença da pseudomucocele, principalmente de seio maxilar. Vocês vão ver que parece uma mucocele, mas não é. A presença, às vezes, do pólipo, fica tudo inchado ali, né? E o diagnóstico é feito através do teste do cloro no suor. Esse aqui eu puxei lá da Sociedade de Associação de Fibrose Cística para mostrar a prevalência nas diferentes partes do mundo. Então, ele é muito mais prevalente na Europa e na América. Na América do Sul, como é uma população mais miscigenada, então a prevalência é um pouco menor. Na Ásia, ela é muito mais rara. Tá? Então, da parte de otite, eu não estou convencido, mas é um artigo que foi publicado no Jornal de Pediatria. Inclusive, na época da prova do título, quando eu prestei, também tinha isso, né, que falava que na fibrose cística a prevalência de otite é menor. Para mim não faz muito sentido. Se o muco é mais espesso, a tendência de você ter mais otite média de fusão é maior. Mas, nesse estudo, que é um estudo descritivo, eles pegaram 120 pacientes com fibrose cística e avaliaram comparando com pacientes sem fibrose cística, né? E viram que eles tinham uma menor prevalência. Mas, mesmo assim, eu não sou 100% convencido disso. Tá? Essas aqui são a imagem da pseudomucocele, que pode ter aqui em etimoide, né? Você vê esse abaulamento, né? E o diagnóstico é feito com o teste do cloro no suor, né? Então, você vê que o muco fica mais espesso e o suor fica mais salgado nesses pacientes. Consequentemente, as cirurgias também nesses pacientes, elas são têm um papel mais mecânico. Você faz a cirurgia quando o paciente está extremamente sintomático para desobstruir, né, a cavidade nasal, os seios paranasais, mas a taxa de sucesso ela é muito menor do que uma rinocinusite crônica aí por biofilme e adenoide hipertrofiado. Então, nesses casos, a gente evita de ficar operando quando os sintomas são mais brandos, porque a gente sabe que o resultado cirúrgico não é tão satisfatório nesses casos.
E aí, diferenciando a fibrose cística da discinesia ciliar primária, a fibrose cística você tem um problema na formação do muco, né? O muco é mais espesso, e aí ele sendo mais espesso, mais grosso, você não tem esse clearance, essa limpeza mucociliar. Na discinesia, não. A discinesia ciliar primária, como o nome já diz, é um problema daqueles cílios. Os cílios não se mexem, eles são parados, né? Então, consequentemente, os cílios parados, você não consegue também fazer o clearance da secreção. Dentre as discinesias ciliares primárias, uma muito bem conhecida aí é a síndrome de Cartage, tá? Ela é a associação dos citos inverso totalis, né, que é aquele, além da dessocardia, você tem a inversão de todos os órgãos, né, bronquiectasias e rinossinusites crônicas, tá? Ela é autossômica recessiva, ela é muito mais rara do que a fibrose cística, mas no fim das contas ela evolui parecido, né? Porque você também não tem o clearance mucociliar, mas são de formas diferentes. Uma porque o muco está mais espesso, outra porque o cílio não mexe direito. Tá bom? E o tratamento? O tratamento para as rinossinusites crônicas ele é muito variável, depende muito do tipo da rinocinusite crônica, né? Como eu falei para vocês. Nesses casos, síndrome de Cartage, discinesias ciliares, né, em geral, ou alterações do muco pela, por exemplo, fibrose cística, você tenta controlar os sintomas nasais, né? Porque muitas vezes a cirurgia ela não é 100% resolutiva e às vezes você precisa abordar várias vezes esse paciente. Né? Diferentemente das rinossinusites crônicas, aquelas infecciosas, não eosinofílicas, seja por biofilme, adenose aumentada, ou aquelas de origem de fúngica alérgica, que com a cirurgia é praticamente resolutivo, né, o tratamento. Então vai mudar muito de acordo com o subtipo dos sintomas, tá? Vou colocar aqui um videozinho de um paciente que eu acabei fazendo a adenoidectomia. Também teve tubo de ventilação, mas eu só coloquei a parte da adenoide por conta de não tinha uma hipertrofia de adenoide tão importante quando você via aquela foto lá que eu mostrei, mas você vê que na endoscopia nasal tinha bastante secreção, né? E a queixa do paciente era tosse, gotejamento posterior, né, descarga nasal, rinorreia por mais de 3 meses. Eu tentei o tratamento com lavagem nasal com soro e corticoide tópico, tentei um curso de antibiótico e não teve melhora. Depois da adenoidectomia, a mãe relatou uma melhora importante e nunca mais cursou aí com aqueles quadros de repetição. Então a gente acabou fazendo uma adenoidectomia, essa foi com shaver, com a ótica agora entrando pela boca, a ótica de 70, tá? E correu tudo bem. Então aqui só para colocar o aspecto final, eu coloco isso antes e depois, e depois a criança evoluiu bem. Bom, é isso.